Little Peter, presidente do Little Vasco, né, apequenando o Vasco mais uma vez. Salve, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai repercutir as notícias da semana a respeito do Mengão. E aí, produção? Tá com as notícias abertas aí? Prontinho. Vamos lá, lê aí pra gente o que é. Pedrinho diz que Vasco pedirá para enfrentar o Flamengo em São Januário no Brasileirão. Tá. Pedrinho, ex-comentarista, ex-jogador, ex-comentarista, agora presidente do Vasco da Gama. Little Peter, presidente do Little Vasco, né, apequenando o Vasco mais uma vez, quer enfrentar o Vasco em São Januário. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema tá na continuação da notícia. Vai, lê o subtítulo aí pra gente. Presidente do clube afirma: se tiver que ser com a torcida única, será com torcida única. Olha só, a torcida mista nos estádios é uma conquista de anos de quem faz campanha pela paz nos estádios, tá? Você ter a torcida mandante em maioria, com uma cota para torcida visitante, e o Rio de Janeiro era um dos únicos lugares no Brasil ainda que conseguia, olha, no Rio de Janeiro, um dos únicos lugares que conseguia manter essa prática. Os outros já sucumbiram e fazem torcida única. São Paulo, inclusive, é um deles. Tá? Tanto é que a final agora do Paulistão, o jogo na casa do Corinthians foi com torcida única. Aí, num dos lugares onde você conseguia isso, porque até nem a torcida do Vasco é a favor disso. Nem a torcida do Vasco é a favor disso. Porque o torcedor, ele quer a zoeira. Ele, mesmo o Vasco estando em má fase, o torcedor quer, caso baixe em todo o time do Vasco, o espírito do Vasco de 98, e o Vasco joga igual a Argentina jogou contra o Brasil e meta 4-1 no Flamengo, o torcedor tem essa esperança. O torcedor tem a expectativa do seu time ganhar no seu estádio, na sua casa, já está tendo a alegria de jogar no seu estádio depois de tantos anos que não jogava. O Flamengo vai jogar e aí você quer que seja um jogo sem a torcida adversária. Então, assim, isso demonstra, além de tudo, incompetência do Estado, que não consegue garantir a segurança dos torcedores que estão indo assistir, né? E aí você, isso para mim realmente é atestado de incompetência. Isso é atestado de incompetência, né? Mas o Pedrinho, o problema todo, além de tudo, é que assim, essa semana a gente poderia estar repercutindo Flamengo e jogar na Venezuela, Flamengo e jogar quais os desfalques o Flamengo está enfrentando, vai ter para jogar contra o Tátira. Mas não, a gente está falando de um presidente de outro clube que está querendo ganhar popularidade com a própria torcida, rivalizando e polemizando contra o Flamengo mais uma vez. Mais uma vez. Então é basicamente isso: Little Peter, Little Vasco, Little Januário e Little polêmica, né? Porque daqui a pouco isso passa e ninguém vai mais nem lembrar, porque com certeza o Flamengo vai disputar outras coisas mais importantes do que um jogo contra o Vasco pelo meio da tabela do Campeonato Brasileiro e o Vasco disputando para não cair, provavelmente. Né? Então é isso aí. Você tem aí no WhatsApp os desfalques que eu te mandei? Quais que são? É Wesley Plata. Aí, a produção tá falando aqui. O Flamengo já, eu acho que já vai para Venezuela sem Wesley e Plata. A gente podia estar falando disso, que isso é muito mais importante, a forma como o Flamengo vai jogar, a forma como o Flamengo vai se postar em campo, mas a gente está se preocupando com esse tipo de coisinha aí. Pessoal, é o seguinte, o canal tá aí para vocês.
Ele é meu, mas pode ser um pouquinho seu também. Basta você deixar seu comentário, seu like, compartilhar com alguém também. E vamos participar, né, para a gente fazer o canal crescer. A gente vai estar aí todo dia no mês de abril repercutindo notícias a respeito do Mengão. Então você é muito bem-vindo e é isso aí. Segue a gente para mais notícias. Falou, até mais. Tchau, tchau.